Então vamos começar a nossa aula grátis de análise gráfica e depois eu vou passar uma estratégia de trade para vocês que tá dando muito certo para mim, por enquanto, tá? Seguinte, quando fala de análise gráfica, você só precisa aprender três coisas. Não precisa aprender cabeça, piroca, ombro, triângulo invertido, bandeira da morte, a cabeça do tubarão. Esquece toda essa palhaçada, cara. Análise gráfica é para a gente ver quais são as probabilidades de um ativo e em um determinado preço. É só para ver probabilidade, também você não vai prever futuro com análise gráfica. Só para você ter uma ideia do que já aconteceu e do que pode vir a acontecer, mas não necessariamente é uma certeza de que vai acontecer. Certo? A primeira coisa que você precisa saber é isso. Análise gráfica não vai te possibilitar prever o futuro. Só te mostra uma possibilidade do que pode ser uma tendência, podemos dizer assim. E para você poder identificar as tendências, você só precisa aprender três coisas. O arroz com feijão da análise gráfica é o seguinte: suporte, resistência e tendência de alta ou baixa. Esses são os três. Que a gente usa três linhas para fazer isso: linha de suporte, linha de resistência, linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa. Beleza? Então vamos começar com a resistência. O que seria uma resistência quando a gente se fala de análise gráfica? Pensa comigo, uma resistência é algo que resiste. Então se a gente tem um preço que começa a subir e descer, e ele chega num determinado ponto, ele não consegue subir a partir daquilo, a gente começa a chamar esse ponto de resistência. Beleza? Vou te mostrar como identificar isso aqui na tela. Para identificar as resistências na tela, a gente tem que entender como funciona o gráfico também. Porque você vem aqui e você vê um monte de retângulo verde e vermelho. E o que quer dizer cada um desses retângulos? Cada um desses retângulos quer dizer um período de tempo. Se o retângulo está verde, quer dizer que naquele período de tempo o preço subiu. Se o retângulo está vermelho, quer dizer que naquele período de tempo o preço caiu. Simples assim. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, esse retângulo verde, para a gente analisar, esse aqui, ó, grandão, tá vendo? Esse do meio aqui, tá verde. O que quer dizer? Quer dizer que o preço, nesse período de tempo, começou aqui embaixo e finalizou aqui em cima. Por isso que ele ficou verde. Que ele começou aqui e fechou aqui. Aí faz um retângulo verde. E quando é vermelho, é o contrário. Esse vermelho aqui, por exemplo, ó, ele começou o preço aqui e fechou o preço aqui. Aí se você estiver se perguntando, e esse rabinho que fica para trás? Esse rabicho, o que é esse rabicho? Vamos pegar esse aqui, ó, como exemplo. Tá vendo que tem um rabicho enorme aqui? Então tem um rabicho enorme. A gente tem um retângulo verde aqui. Quer dizer que o preço abriu aqui embaixo. Ele fechou aqui nesse ponto, porém, nesse período de tempo, ele chegou a subir até aqui, só que ele fechou aqui embaixo. Ou seja, ele não teve força para fechar lá em cima, até o ponto que ele subiu. Aí ele deixa esse rabicho. Então, é assim que funciona o candle. Os rabichos, eles marcam a máxima e a mínima de preço que o ativo foi. Aí você pode estar se perguntando, beleza, Marinho, você falou que o retângulo representa um período de tempo. Quanto tempo um retângulo representa? Aí é você que decide. Então, todos os gráficos você vai ver que você pode olhar num período diário, aí cada retângulo desse vai representar um dia, que é esse gráfico aqui, por exemplo. Mas se eu clicar ali em cima no D, ó, ele mostra aqui para mim, ó, qual período você quer ver? A gente tem um gráfico aqui de um mês, ó, um month. Beleza. Ó, ficou todo desalinhado o gráfico na minha tela, né? E você vai olhar, meu Deus, e agora? Não tô conseguindo entender nada. Aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui no cantinho, ó, e vir puxando o gráfico para baixo, ó, para diminuir o tamanho dele de uma forma que você consiga enxergar o que está se passando. Olha só, foi diminuindo, beleza, agora você já consegue ver. E aqui, cada retângulo representa um mês do Bitcoin, um mês inteiro, certo? Aí o que acontece? Quando você começa a fazer uma análise gráfica, quanto maior o tempo gráfico que você estiver analisando, mais relevantes são
os dados como suporte, resistência e linha de tendência, que eu já vou te mostrar exatamente como fazer. Mas antes você tem que entender, né, o que são os retângulos, por que é verde, por que é vermelho e como definir o tempo gráfico que você vai analisar. Então aqui a gente está no tempo de um mês. Podemos dizer que no último mês, que foi esse último retângulo aqui, o Bitcoin teve uma alta, porque ele começou o mês aqui embaixo, fechou o mês aqui em cima, o retângulo ficou verde. Nesse mês até o momento, o retângulo do Bitcoin está verde. Então ele está em alta. Mas um mês antes disso, ele teve um mês de baixa, porque ele começou o mês aqui e finalizou o mês aqui embaixo. Então ficou um retângulo vermelho, porque aqui a gente está no período de um mês. Então agora saindo de um extremo para o outro, a gente tem também o gráfico de 1 minuto. Olha aqui o gráfico de 1 minuto. Nossa, Marinho, não estou entendendo nada do gráfico. Por quê? Está muito curto. Aí nesse caso aqui, você tem que alargar ele para que você consiga enxergar o que está acontecendo. Então você vem aqui do ladinho, ó, e vai puxando para cima, ó. Puxa, 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 ó, até começar a tomar forma. Puxa mais, ó. Aí você pega aqui, arrasta o gráfico na tela, puxa mais para o alto, ó, arrasta o gráfico e puxa mais. Por que que ele fica tão doido esse gráfico aqui? Porque cada velhinha dessa representa 1 minuto do Bitcoin. Então é um tempo assim muito pequeno, 1 minutinho só, cara. Ó, cada um representa 1 minuto. Quer dizer que nesse tempo aqui, nos últimos minutos, o Bitcoin caiu o preço, sim. Só que é uma parada de 1 minuto. Então, se você fosse fazer uma análise gráfica por aqui, seria terrível. Tudo que você analisar aqui não tem relevância nenhuma, basicamente, porque é o gráfico de 1 minuto. Ou seja, a pior coisa que você pode fazer quando for analisar um gráfico é olhar um gráfico de 1 minuto ou de 5 minutos. Até se você quiser fazer um trade, começar a operar no mercado futuro, né? Fazer uma operaçãozinha alavancada, é doideira você querer usar gráfico de 1 minuto ou de 5 minutos. Porque isso aqui não tem relevância nenhuma. Beleza? Agora eu vou te mostrar como identificar a resistência e o suporte e a linha de tendência, beleza? Para isso eu vou pegar aqui um gráfico de 4 horas. Aí ficou todo desarranjado de novo. Ai, meu Deus, tá uma merda esse gráfico aqui. Porque a gente estava no de 1 minuto, a gente veio pro de 4 horas, ficou assim. Aí que eu tenho que fazer? Diminuir, ó. Diminuir aqui do ladinho, ó. Vou puxando aqui até ele ficar de um jeito visível. Visível de uma forma que a gente consiga identificar alguns pontos. Lembra que eu falei que a resistência é onde o preço chega, bate e resiste, ele não consegue ultrapassar um determinado preço, um determinado valor? Isso é uma resistência. E quando essa resistência ela é testada mais vezes, ela se torna mais forte. Então, quanto mais vezes um ativo chegar no mesmo preço e cair, mais forte aquela resistência fica, certo? Olhando aqui, ó, só de bater o olho, a gente já consegue identificar que teve uma resistência muito forte nessa região aqui, ó. Ó, pode ver. Todas as vezes que ele chegou nessa faixa de preço, ele caiu. Ele não conseguiu ultrapassar. Então, a gente começa uma marcação colocando uma linha. Aqui do ladinho a gente tem as ferramentas que a gente pode usar para fazer análise gráfica. Então, aqui na linha de tendência, ó, você clica ali no cantinho, você tem uma linha horizontal, horizontal line. Aí você pega e identifica um ponto que o ativo, que o preço chegou várias vezes e você clica na tela, que ele joga uma linha. Aí você pode, inclusive, mudar a cor dessa linha, ó. Pode deixar a linha amarela, pode deixar verde, pode deixar branca. Eu gosto de deixar a linha branca, fica mais fácil para a gente ver. Então aqui, ó, só de olhar para essa linha, facilmente a gente consegue identificar que o Bitcoin veio aqui testar ela uma vez, não conseguiu romper, outra vez não conseguiu romper, aí ele veio outra vez aqui, não conseguiu, veio outra vez aqui, até passou um pouquinho, mas fechou abaixo, veio outra vez aqui, passou um pouquinho, fechou abaixo e caiu. Aí derreteu, aí depois ele veio, subiu, 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 e nesse dia aqui, nesse horário aqui, não é o gráfico diário, né, é o gráfico de 4 horas, nesse período ele tentou romper ali de novo, chegou perto e não conseguiu e puf, caiu de novo. Aí ele veio trabalhando, subindo, 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 aí chegou aqui, chegou perto, tentou, caiu.
Aí ele lateralizou aqui, ó, andou de lado, né? Nem subiu, nem desceu, ficou andando de ladinho ali, num preço mais curto. E aqui ele tentou mais uma vez e resistiu mais uma vez. Aí ele tentou mais uma vez aqui e resistiu mais uma vez. Olha o tanto de vezes que ele tentou romper aqui, ó. Nesses últimos períodos, ó. Dá para você ir dando zoom no gráfico com a bolinha do mouse. Aí você vai editando o tamanho dele aqui pelo cantinho, ó. Você clica e arrasta para ficar melhor para ver, ó. Mas aqui, olha o tanto de vezes que ele tentou romper aqui essa resistência. Tentou aqui, ó, uma vez. Tentou aqui, ó, 2 vezes. Tentou aqui, ó, 3 vezes. Aqui ele já estava desistindo, perdendo força e aqui ele desabou. Então isso é uma resistência. E detalhe, tá? A resistência nunca é um alvo específico, um valor único. A resistência, normalmente, você pode considerar ela como uma região. Então, você traçou uma linha, só que sempre que você olhar para essa linha pensando, pô, aqui é uma resistência do Bitcoin, você pode olhar como uma região de resistência. Então, você vê mais ou menos assim, ó. Ali, dentro desse... Deixa eu deixar em outra cor aqui, que o roxo fica bem ruim de ver, né? Dentro desse quadrado amarelo, a gente pode dizer que é uma resistência que o Bitcoin não está conseguindo ultrapassar. Então é assim que funciona. Tanto suporte quanto resistência são regiões. Não é um valor específico, tá? Ela sempre pode ir um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, basicamente, aqui a gente já conseguiu identificar uma resistência no gráfico de 4 horas. Agora, que a gente já identificou uma resistência, a gente pode identificar também um suporte. Se a resistência é o que resiste à alta do preço, o suporte é exatamente o contrário. É o que segura a queda do preço. Então, sempre que o preço está caindo, 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 ele bate e sobe. Aí ele vai caindo, 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 bate de novo e sobe. Aí vai caindo, caindo, bate e sobe. Isso é o suporte, porque ele está suportando o preço. Ele não quer deixar o preço ir abaixo daquela região. E olhando aqui, podemos dizer que a gente tem um suporte nessa região aqui, ó. Essa região aqui é uma região de suporte, ó. Várias vezes o Bitcoin veio, bateu e voltou. Bateu e voltou. Ele até chegou aqui por um momento ficar um pouco abaixo dessa região, mas sempre voltou acima dela. Aqui também, ó, tentou ir abaixo dela, tentou romper o suporte, não conseguiu e foi empurrado para cima de novo. E o que faz com que o ativo tenha esse comportamento? São os compradores e os vendedores, simples assim. Os grandes baleias que movimentam o mercado. Os grandes bancos, as grandes corretoras. Então, isso aqui é um claro interesse deles. Então, no momento, eles não têm muito interesse em ver o Bitcoin abaixo dessa região de preço. Que sempre que o Bitcoin chegou ali, começa a ter um grande volume de compra que empurra o preço para cima. E sempre que o preço está chegando aqui, na região dos 65 mil, começa a ter uma grande pressão de venda que empurra o preço para baixo. Aí você vê que, provavelmente, os traders estão fazendo essa brincadeira aqui com muito dinheiro, né? Estão comprando Bitcoin na região de 61, 62 mil para vender na região de 65. Aí o Bitcoin fica nesse ping-pong, batendo e voltando. Então, isso aqui é o que podemos chamar de um suporte. Também da mesma forma, uma região de suporte, tá? E você pode representar simplesmente com uma linha também. Você pode clicar aqui, ó, clonar, que ele já clona essa linha que estava ali, aí você vem arrastando ela e vê onde que ficaria legal para você marcar um suporte do preço do Bitcoin. Eu acho que aqui fica legal marcar um suporte e você pode marcar quantos você quiser, cara. Então marquei um suporte ali, posso marcar outro suporte aqui, ó, nessa região. E aí você olha o passado e vai analisando quantas vezes aquela região serviu de suporte, quantas vezes a outra região serviu de resistência. Inclusive, teve uma vez que ele rompeu aqui, ó, essa primeira resistência e ele parou o preço ali em cima, ó, em 66.900. Ele chegou ali, deu um beijinho no 66.900 e começou a derreter. E a gente está olhando só para esse pedaço do gráfico.
Mas se eu começar a puxar o gráfico para o passado, eu tenho certeza que em algum momento esse 66 mil já foi resistência também, ou já foi suporte. Porque o que acontece é que muitas vezes um suporte vira resistência e uma resistência vira suporte. Então, ó, vou voltar o gráfico aqui um pouco para o passado. Olha só. Tá vendo? A gente nem tinha visto, mas só de ter marcado lá daquela última vez, aqui, ó, no passado, ele já usou o mesmo preço como resistência aqui, ó. E aqui ele tentou romper e não conseguiu, ó. Foi empurrado para baixo. Então já serviu como resistência para o Bitcoin também. Vamos continuar voltando aqui mais um pouco para o passado? Aqui, ó. Nesse ponto, quando eu falei para você que uma resistência vira um suporte vira resistência, é isso aqui, ó. Você pode ver que nesse momento aqui, nesse momento exato que ele estava derretendo aqui, ó, ele chegou na região dos 66.900 aqui, ó, deu um beijinho e ela fez papel de suporte. Ela não deixou o Bitcoin ir abaixo disso. Aí depois, no próximo candle do Bitcoin, também ele tentou ir abaixo, só que ainda fechou aqui em cima. Então, segurou mais uma vez. Aí nesse terceiro aqui, ele derreteu e fechou abaixo da região. Aí depois ele veio e fechou mais abaixo ainda e foi pegar essa outra linha aqui como suporte. E agora essas duas linhas que foram suportes no passado estão fazendo um papel de resistência. Aí você vê que louco, né? Como funciona. Se a gente for voltando o passado do Bitcoin aqui, você vai ver que em vários momentos essas regiões de preço já foram protagonistas de alguma forma. Ó, aqui, ó, nesse ponto. Serviu como um suporte. Não deixou o Bitcoin abaixo. Segurou lindo e o Bitcoin deslanchou depois, né? E várias vezes, ó. E olha que interessante, a gente fez essa marcação aqui no Bitcoin agora. E olha, voltando para o passado, quantas vezes essas linhas foram relevantes, certo? Isso aqui é suporte e resistência, da maneira mais simples possível. Lembrando, aqui a gente está fazendo com exemplo no gráfico de 4 horas. Quanto maior o tempo gráfico que você fizer essas marcações, mais relevante elas são. Se você faz isso no gráfico de um dia, é mais relevante do que do gráfico de 4 horas. Se você faz no gráfico de uma semana, é mais relevante do que do gráfico de um dia. Beleza? Agora que eu já mostrei suporte e resistência, eu vou mostrar a linha de tendência. Então a gente tem tendência de alta, tendência de baixa. E esse é muito fácil identificar. O que é uma tendência de alta? Quando você vê ele fazendo tipo uma escadinha. Então, uma tendência de alta, você tem aqui uma linha que chama Trend Line, que você simplesmente traça a linha subindo, ó. Aqui, ó, por exemplo. Nesses períodos aqui, o Bitcoin estava fazendo uma tendência de alta. Então, ela se caracteriza sempre que ele vai fazendo topos e fundos cada vez mais altos, ó. Então ele vai respeitando meio que a escadinha, ele vai batendo na escadinha e subindo, e continua subindo, acompanhando a escadinha, subindo, 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 até que em um determinado momento ele rompe aquela linha de tendência, que foi justamente aqui, ó, nesse candle aqui, foi quando ele rompeu aquela linha de tendência de alta que ele vinha fazendo. Aí ele caiu. E depois que ele rompe uma linha de tendência de alta, normalmente ele começa a fazer uma linha de tendência de baixa. Então aqui, ó, nessa nova linha, vou deixar ela de outra cor. Vou colocar ela em azul. Beleza? Essa linha azul é uma linha de tendência de baixa de curto prazo, porque a gente está aqui no gráfico de 4 horas, que pode ser que o Bitcoin venha respeitar essa linha agora. Então, quando a gente olha a análise gráfica, a gente vê como uma probabilidade de que quando ele chegar aqui, ele vai continuar respeitando isso e caindo, até chegar aqui. Que aí, quando chegar nesse momento aqui, ele decide se ele vai romper para cima ou se ele vai romper para baixo. E pode ser que ele faça o rompimento a qualquer momento também, né? Como eu disse, não tem como a gente prever o futuro. Então pode ser que quando que ele venha fazendo os candles aqui, subindo ou descendo, não importa, e quando chegar aqui ele faça um candlezão de alta,
né, rompendo a linha de tendência de baixa para cima e começando uma nova tendência de alta. Basicamente é isso na questão das linhas de tendência. Agora olha só que interessante. Eu vou sair do gráfico de 4 horas e vou entrar no gráfico de uma semana. E você vai ver que as linhas vão continuar aqui no gráfico de uma semana. Só que no gráfico de uma semana, as linhas de tendência elas perdem completamente a relevância. Olha aqui, ó. Não tem relevância nenhuma. Tá duas linhas jogadas aqui no meio de dois candles. Por quê? A gente traçou isso no gráfico de 4 horas. No gráfico semanal, ele meio que respeitou ainda o suporte e resistência que a gente traçou ali no gráfico de 4 horas, mas no gráfico semanal ele está em outra tendência. E para a gente ver, a gente tem que tirar um pouco o zoom para poder olhar num prazo mais longo. Aqui a gente tem uma análise mais de longo prazo, certo? Deixa eu excluir isso aqui, que aqui já é outro tipo de análise, né? Quando ele vai fazendo essas bandeiras de baixa, né? Mas aqui no gráfico semanal, olhando assim, ó, de cara, a gente já consegue ver que ele tem uma linha de tendência de baixa aqui, ó, no gráfico semanal. Então, essa linha traçada no gráfico semanal, ela tem muito mais relevância do que a linha traçada no gráfico de 1 hora ou no gráfico de 4 horas, certo? Então, você pode fazer sua análise, pegar aqui, ó, topo, fundo, pegar as linhas de tendência e depois você diminuir o tempo gráfico. Ó, vou diminuir agora para o gráfico diário. Aí, normalmente, ele fica assim todo desconfigurado. É só você puxar aqui no cantinho, ó. Tá vendo a linha azul que a gente traçou de tendência de baixa lá no semanal? Ela pegou aqui legal no gráfico diário, ó. Tá mostrando que a tendência de baixa do semanal tá ali. Então, vou até excluir essas duas menores aqui, que a gente traçou do gráfico de 4 horas, e a gente consegue acompanhar melhor essas linhas que vêm de um gráfico mais extenso, que aí dá uma visibilidade melhor para a gente, beleza? Esse é o básico da análise gráfica. Topo, fundo, tendência de alta, tendência de baixa. Isso aqui é suficiente para você operar, fazer day trade, fazer loucura? Não. Isso aqui é só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Para operar no day trade, a estratégia que eu estou usando atualmente é bem diferente de tudo isso e basicamente eu nem uso essas linhas de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Eu uso os indicadores. Então, eu vou te mostrar os dois indicadores que eu uso, tá? Vou excluir essas linhas aqui para deixar o gráfico limpo. Eu não gosto do gráfico muito poluído, com muita coisa na tela. Eu acho que fica muito ruim. E vou mostrar como usar indicadores. A gente tem um indicador muito famoso, que é uma média móvel. Como funciona a média móvel? Você vai jogar uma média, aí ele vai pegar a média dos últimos 9 dias. Porque aqui a gente está no gráfico diário. Se fosse no gráfico de 1 hora, ele ia pegar a média das últimas 9 horas. Então você vem aqui, ó, Indicators, aí você tem o EMA, que é uma média móvel exponencial, e você tem o SMA, que é uma média móvel simples. Então, tanto uma quanto a outra, basicamente vai fazer a mesma coisa. Eu vou usar aqui uma SMA, que é esse aqui, ó, Smoothing Moving Average. Cliquei nela, automaticamente apareceu uma linha roxa aqui no meio do meu gráfico, que nem dá para ver direito, porque ela fica sumida. Então, eu vou aqui em cima, ó, nas configurações. Toda corretora, basicamente, você vai ter isso. Cliquei na configuração, posso escolher a cor. Vou deixar em amarelo, que aí já fica mais fácil para a gente ver. E vou aumentar a espessura dela aqui, beleza? Ok, tá ali, ó. Essa linha, no meio do meu gráfico, entrou uma média móvel simples de 7 períodos, ou seja, ele pega o preço médio dos últimos 7 dias. Então, você vê que o preço de um ativo, ele tende sempre a acompanhar essa média dos últimos 7 dias. E quando ele fica muito longe dessa média, igual aqui, ó, nesse momento, que ele distanciou, a média funciona como um imã. Ela começa a puxar o preço para ela de volta. E quando acontece o contrário, que ele distancia para cima, ela puxa ele de volta para baixo, para que ele fique sempre na média, ó. Então, essa média de 7 dias, ela meio que funciona como um imã, puxando o preço do ativo tanto para cima quanto para baixo, para que ele fique ali juntinho com ela. E aqui a gente tem nosso primeiro indicador.
Mas eu posso mudar os períodos dessa média móvel. Normalmente, um que é muito usado é a média móvel de 20 períodos. Então, você coloca ali no lente 20, ok, você vê que ela muda um pouco. Então, em 20 períodos, ela tem basicamente ela vai funcionar ali como suporte e resistência, a média móvel de 20 períodos. Então, você vê que em momentos quando ele está numa pequena tendência de alta, igual foi aqui, ó, ele estava usando a média móvel de 20 períodos como suporte, estava suportando o preço. Ele batia e subia, batia e subia. Aí depois disso, ele começou a usar ela como resistência aqui nesse período. Ó. Ele vinha, batia nela e descia. Tentou aqui chegar perto e desceu. Aqui chegou perto e desceu. E nesse exato momento, ele ainda não se decidiu se vai subir ou descer de acordo com a média de 20 períodos. Ele está lateralizando nos últimos dias, porque aqui a gente está no gráfico diário. E se a gente diminuir o gráfico diário para o gráfico de 1 hora, aí ele vai pegar a média das últimas horas. Basicamente assim que funciona essas médias móveis, tá? Então, ela meio que vai fazer um suporte e resistência para você que vai se reajustar automaticamente. Aí um que o pessoal usa muito é colocar 3 média móvel, uma de 20, uma de 50, uma de 100, né? Você pode ir brincando com isso. Tem até algumas estratégias de trade que você vai usando diferentes médias. Na estratégia que eu usei, tem dado certo e que eu disse que ia passar para você, eu uso essa média aqui em 200 períodos. Por que em 200 períodos? Porque uma média de 200, sempre que o ativo estiver trabalhando acima dela, ele está em tendência de alta. E sempre que ele estiver trabalhando abaixo dela, ele está em tendência de baixa. Simples assim. Aqui a gente está no gráfico de 1 hora. E lembrando mais uma vez, o gráfico de 1 hora tem menos relevância do que o gráfico de um dia. O gráfico de um dia tem menos relevância do que o gráfico de uma semana. Aí, existem várias formas que você pode fazer operações alavancadas aqui no mercado de futuros. Se você quiser fazer operações que começam e terminam no mesmo dia, são as operações de day trade, aquelas mais rápidas. Aí você vai usar gráficos com tempos menores. Se for fazer operações que duram dias, você vai carregando ali dias, semanas aquela operação, você vai usar o gráfico com tempos maiores para tomar a sua decisão, beleza? Nesse caso, eu uso essa estratégia que eu vou te mostrar aqui agora para o gráfico de 1 hora, de 30 minutos, que ela tem funcionado muito bem, tanto para o gráfico de 1 hora quanto para o de 30 minutos. Até mesmo os gráficos maiores ela vai funcionar também, mas no momento, se é para fazer operações, eu estou preferindo operações mais curtas. Tá? É bom, é melhor ainda. Quanto maior for sua operação, melhor. Mais seguro você fica, mais com calma você faz isso. Agora, para operações de day trade, que é aquela parada mais rápida, eu uso aqui o gráfico de 1 hora com essa média de 200 períodos para indicar se o ativo está em tendência de alta ou se ele está em tendência de baixa. Então, como eu já expliquei, sempre que ele estiver acima da média, tendência de alta, sempre que estiver abaixo da média, tendência de baixa. E olha só que lindo aqui, a média de 200, fazendo um papel de resistência já. Ó. 2 vezes, nas últimas horas, o Bitcoin tentou romper e não conseguiu. E antes disso, ela estava fazendo um papel de suporte, ó, suportando o preço aqui, suportando o preço aqui, suportando o preço aqui. Aqui, ó, várias vezes, ela serviu como um suporte, até que rompeu nesse momento aqui, e agora ela começou a servir como resistência. Então, no curto prazo, que a gente está no gráfico de 1 hora, o Bitcoin está em tendência de baixa. E às vezes isso muda, dependendo do tempo gráfico que você escolhe, beleza? Agora eu já estou indo para explicar a estratégia de day trade, tá? A estratégia de tradezinho que eu estou usando. Além dessa média móvel, eu uso um outro indicador, que ele se chama estocástico. Então você escreve aqui, ó, estocástico, clicou, aparece ali embaixo esse gráfico que ele traz uma linha azul e uma linha laranja, beleza? Vou explicar para você como funciona o estocástico. O estocástico é o seguinte, ele mede o interesse dos compradores e dos vendedores de acordo com o ativo. Sempre que ele tiver aqui, ó, acima dessa linha pontilhada, você vê que tem uma linha branca pontilhada aqui na parte de cima, sempre que ele ultrapassa essa linha branca pontilhada, quer dizer que o ativo já está sobrecomprado.
e o combustível de compra está acabando, ou seja, os compradores, que é o que faz o preço de um ativo subir, estão perdendo força. Eles não têm mais força para continuar empurrando aquele preço. Então, é um momento que o ativo vai ter que respirar e cair. E quando acontece o contrário, que ele vai abaixo da linha pontilhada que tem na parte de baixo, quer dizer que o ativo está sobrevendido. E provavelmente ele vai começar a subir o preço que os compradores vão começar a empurrar. Então, esse indicador é muito top. Você pode ver, ó, que o gráfico, na maioria das vezes, ele sempre acompanha, tá? Então, sempre, ó, por exemplo, nesse momento aqui, olha só como ele funciona. Nesse momento aqui, que ele estava testando a média móvel lá no alto, ele estava aqui, ó, também numa região de sobrecompra. Ou seja, mostrando, ó, preciso respirar, preciso cair, eu preciso descer. E o que aconteceu depois? Realmente caiu. Aí caiu até onde? Caiu até esse ponto aqui. E quando ele chegou nesse ponto, ó como estava o estocástico, já aqui embaixo, na região de sobrevenda, com o ativo falando, preciso subir, preciso respirar, preciso tomar fôlego. Aí ele deu uma lateralizadinha aqui, ó, nesse período. O estocástico aqui continuou lateralizando, até que ele tomou fôlego e subiu e veio até aqui, perto da média móvel 200, para testar ela novamente. Tô ficando rouco já, velho. Tô falando muito e tô sem água aqui. Beleza? Então você vai ver que esse indicador, ele sempre fica fazendo esse ping-pong. Toda vez que ele ultrapassar o pontilhado branco na parte de cima, a gente tem uma tendência de que o ativo vai começar a cair o preço. E toda vez que ele estiver lá embaixo, a gente tem uma tendência de que o ativo vai começar a subir. Beleza? É assim que funciona esse indicador. E aqui no gráfico de 1 hora as coisas mudam muito rápido. Então, são operações rápidas. A operação vai durar 2, 3, 4 horas no máximo. Se diminui para o gráfico de 15 minutos, aí a operação dura menos ainda. Qual que é a ideia? Primeira coisa, você vai identificar a tendência do ativo. Se ele está abaixo da média 200, ele está em tendência de baixa. Então, se está em tendência de baixa, a gente vai operar a favor da tendência. Tendência de baixa, operação de short. A gente vai entrar vendido, apostando na queda do ativo. Mas em qual momento a gente vai apostar nessa queda? Justamente no momento que o estocástico estiver mostrando essa sobrecompra. Então, aqui ó, foi um momento perfeito para fazer uma operação. Por quê? Ele está abaixo da média 200 e o indicador estocástico mostrou que estava numa região de sobrecompra e que o ativo precisaria respirar. Então, aqui ó, teria sido o momento perfeito para abrir um short, teria pego essa queda e fecharia o short logo que o estocástico chega aqui embaixo. Então, você vai se guiando pela média de 200 e pelo indicador estocástico. Beleza? Tá abaixo da média de 200, você vai buscar a operação de short quando o ativo tiver sobrecomprado. E aqui foi lindo, ó. Quem pegou essa operação aqui conseguiu fazer aí 1,4%. Só que no mercado futuro a gente opera alavancado. Então, normalmente eu que faço aqui operações de 10x, 1,4% vezes 10 daria 14% de lucro em 3 horas, 3 ou 4 horas de operação. Olha que maravilha, né? Doideira, né? Beleza? E para você buscar as operações de long, eu vou voltar um pouco aqui no passado do Bitcoin, seria mais ou menos o seguinte. Você vai esperar o ativo estar acima da média 200, então você vai fazer operações de long, apostando na alta do ativo, né? Acompanhando a tendência. E o gatilho de entrada é quando, além de estar acima da média de 200, o estocástico estiver na região de sobrevenda, mostrando que eu preciso subir. Eu já estou sobrevendido, estou saturado, eu preciso subir para respirar. Aí olha só, que nesse momento que estava uma saturação de sobrevenda, acima da média 200, o que aconteceu depois? Alta. Então aqui, quem pegou esse tradezinho nesse momento aqui, conseguiu fazer aí uma brincadeira de 1,7. Se for vezes 10, 17% de lucro no bolso. Em quanto tempo? Ali deu umas 9 barrinhas, 9 horas de operação.
beleza? Quanto menor o tempo gráfico, menor a relevância desses indicadores. Quanto maior o tempo gráfico, maior a relevância. Se você pegar essa estratégia para fazer operações no gráfico de um dia, você pode ter operações aqui que vão durar semanas. Porém, é muito mais assertiva as operações que você faz aqui no gráfico diário ou no gráfico de 4 horas, por exemplo, tá? Mas eu, particularmente, estou usando essa estratégia ou no gráfico de 1 hora ou no gráfico de 30 minutos, realmente para fazer day trade. Ó, aqui é o gráfico de 30 minutos, você vê que não muda muito do que estava no gráfico de 1 hora. Nesse exato momento, aqui no Bitcoin, teria uma oportunidade de fazer operação? Não. Por quê? Ele está trabalhando abaixo da média de 200, ou seja, ele está numa tendência de baixa de curto prazo, e nessa tendência eu vou buscar só operações de short, na queda. Então, qual que seria o momento perfeito? Quando o estocástico estiver aqui, ó, acima da linha pontilhada. E de preferência que a linha azul cruze a linha laranja apontando para baixo. Aí é o momento perfeito, beleza? Então, nesse caso aqui, não tenho oportunidade. Aí depois que você configura os indicadores, é só você ir trocando os pares. Então eu estou aqui Bitcoin com dólar, eu clico ali em cima, posso olhar no Ethereum. Ethereum com dólar, o que a gente tem? Quase a mesma situação. Está aqui abaixo da média de 200, então a gente buscaria operações de short quando ele tiver sobrecomprado, que não é o caso agora. Aí a gente vai e procura um outro. Solana. Olha só, Solana dando sinal de compra nesse exato momento para fazer um long. Olha aqui, acima da média de 200, certo? Estocástico mostrando numa região de sobrevenda, linha azul apontando para entrar aqui para dentro da região, né? Acima ali da região de 20, da marcação do estocástico. Então, qual que seria o gatilho? Só esperar fechar esse candle, que ele começou agora, basicamente, né? Então, ou esperar ele fechar, ou realmente abrir a operação aqui agora. Aqui dá uma operação de short, ó, linda, uma operaçãozinha aí para durar umas 1 hora ou 2 horinhas, talvez buscando esse movimento da Solana daqui até aqui no último topo que ela fez, ó. Dá 1,2%. Se fizer uma operação alavancada em 10, é 12% de lucro para o bolso. Beleza? Então aqui tá dando sinal, ó, lindo e claro para fazer uma longizada, que é uma compra. Aí aqui você escolhe a alavancagem, ó, 20x, 30x. Se for em 30x, uma operação de 1%, você vai colocar 30% de lucro no bolso, porque você está alavancando em 30 vezes o seu capital. Aí é doideira, né? Aí se você fizer uma operação de 100 dólares alavancada em 30 e colocar 30% no bolso, você faz 30 dólares de lucro. Se você fizer uma operação de 1.000 dólares alavancada em 30, você faz 300 dólares de lucro. Então, esse mercado aqui de futuros, de operação de day trade é muito louco. Tem gente que fica doida com isso aqui e começa a perder muito dinheiro e não sabe se controlar, não sabe o que fazer. Eu quase abri esse long aqui, só que por que eu não vou abrir? Porque eu já fiz minha operação de hoje, então eu tô tranquilo, cara. Já é 6 horas da tarde. Quando eu acabar aqui essa live, eu vou tomar um banho, jantar, tá ligado? Quero ficar em paz. Porque quando você tá com a operação aberta, você não fica em paz, irmão. A única coisa que me deixa em paz, mesmo quando eu não tô olhando, não tô fazendo porra nenhuma, são meus pools de liquidez. Agora, o trade vai te deixar com um pouco de ansiedade enquanto você tiver com a operação aberta ali. Mas aqui, ó, nesse pontinho que ela tá, ó, seria o perfeito para fazer um long. Solana com dólar. Longzinho até o estocástico voltar e bater ali em cima. Beleza? Ó, já mostrei a estratégia e já dei até o gatilho de entrada. Gatilho de entrada e gatilho de saída. Você entra no trade quando ele tá para long, né? Acima da média de 200. Estocástico em sobrevenda. Gatilho de entrada. Gatilho de saída quando o estocástico tocar a parte de cima aqui do gráfico. Aí esse é o momento de você sair do trade. Aí você finaliza, põe o lucro no bolso, porque lucro bom é lucro no bolso, não na tela.